Boa noite, telespectadores. Estamos de volta em mais uma semana com Viver Bem em Cristo, dando então um start aí nessa programação semanal, não é, do Viver Bem, conversando, como de costume, com o pastor Sérgio Alves, ministro do Evangelho, que já está conosco. Tudo bem, pastor? Tudo bem, uma boa noite a todos aí do programa Viver Bem, uma boa noite à nossa audiência do Viver Bem. Que Deus esteja hoje nos abençoando, nos iluminando para esclarecer a verdade única de Deus. Porque, incrível que pareça, se nós colocarmos a esperança de melhorar nossas vidas, contando com as coisas humanas e naturais, nós seremos frustrados tremendamente. Porque Deus é o único que, fabricando o homem, deu conselhos de como ele deve viver para estar imune aos perigos, aos danos dessa vida. Porque esse mundo é muito hostil para nós vivermos hoje. Imagina se nós não tivermos uma orientação e um fortalecimento interno que advém de Deus. Como vamos enfrentar essa selva social que está aí hoje? Suportar tudo isso, né? Medos, opressões, inseguranças, de todo... Fica difícil a gente levantar para enfrentar e vencer tudo isso com a nossa pequena força racional. Nós precisamos de algo a mais que provém de Deus, com certeza. E esse fortalecimento é o Espírito Santo de Deus dentro de nós e a palavra de Deus abrindo, né, aqueles caminhos de discernimento da realidade espiritual. Só a palavra nos coloca na realidade espiritual. E nós sabemos que comprovadamente o homem só fica vitorioso sobre a vida natural quando ele entra na realidade espiritual, né? Então, estamos sempre aqui à disposição para comentar as palavras de Deus e as palavras de Cristo que foram proferidas no Velho e no Novo Testamento, né? que compõe esse grande compêndio de 66 livros que é a Bíblia. Ali Deus se revela tudo que é necessário para o homem adquirir a salvação e a glorificação. Sim. Porque esse é o único motivo pelo qual nós fomos colocados no mundo. Mas as pessoas que não têm o conhecimento da verdade não pode assim se desamarrar dessa escravidão natural e social. É verdade, ter liberdade, né? Liberdade verdadeira. E a palavra de Deus nos ajuda muito, eu creio, né, pela experiência pessoal, na tomada de decisões. Porque muitas vezes a gente fica sem saber como agir diante das situações, né? E aí se busca, né, o que Deus diz a respeito daquilo. Né? E muitas vezes, assim, quando a gente está enfrentando problemas em um dia, tem aqueles dias assim que são só nuvens e tempestades, não é? Eu sempre penso que tudo aqui na Terra é circunstancial e passageiro, né? E tem outro ditado que, né, diz que nada melhor que um dia após o outro, e assim fala na Bíblia também, não é? Que basta ao dia o seu próprio mal, né? Aquele que já estamos vivendo com todos esses problemas. E no dia seguinte as coisas podem mudar bastante, né? Mas para ver esse equilíbrio, essa força, essa esperança, nós temos que conhecer o que Deus diz a respeito, né? As afirmações de Deus, as promessas de Deus, as orientações que Ele nos dá, né, para que possamos escolher, que nem sempre é aquilo que a gente tem vontade de escolher, né, mas Ele garante que daquela forma nós seremos melhor sucedidos, não é? Sim. Veja que nós temos um conselheiro que nunca erra, né?
que já conhece o passado, já conhece o presente e conhece o futuro. Qual é o homem que pode contar uma novidade para Deus? Qual é o homem que pode ensinar a Deus alguma coisa? Qual é o sistema mundano que pode orientar Deus? Nenhum. Deus é o criador de todas as coisas, não é? Quem é melhor do que ele para conhecer todo o sistema? Então, o fracasso do homem, né, que hoje está comprovado, veja bem, os que se julgam vencedores no mundo hoje e que não têm a dependência de Deus, eles acham que vencer no mundo é juntar dinheiro para escravizar pessoas. Que hoje no mundo o que está acontecendo é isso. Se juntou uma elite capitalista que querem fazer um novo mundo, com novas leis, e achando que vão tirar Deus do comando do mundo, né? Então, essas pessoas vêm trabalhando há mais de 100 anos para estabelecer um sistema da nova ordem mundial, né? Então, o que eles fazem? Eles vão dominar a ciência, já dominam a ciência, dominam as finanças e dominam a política. Daqui a pouco nós vamos ver a queda das fronteiras todas dos países. Vai ter um governo global, né? E as pessoas vão ter que viver segundo esses novos padrões que estão chegando aí. Isso assusta, não é? Mas é a verdade, isso está vindo numa velocidade avassaladora. Está chegando esse momento. São poucos os países no mundo que ainda têm um pouco de liberdade de acordo com a sua Carta Magna, né? Hoje, então essas pessoas que conseguiram tais proezas de juntar dinheiro, de ser rico, de comprar mídia, de comprar a ciência médica, a ciência farmacêutica, a ciência isso, eles se acham vitoriosos. Eles se consideram vencedores. E sendo que eles estão totalmente derrotados, né? Totalmente derrotados. Porque querem exercer funções sobre pessoas que Deus não concedeu a eles. Se nós olhar o livro de Gênesis hoje, quando Deus criou o homem, o que ele disse? E tenham domínio sobre os animais, sobre as matas, isso e aquilo. Mas nunca disse, tenham domínio sobre homens. Então, quem quer sistematizar qualquer sistema político, econômico, social, seja lá financeiro, para dominar as pessoas, isso já nasce falido, porque está em contrariedade ao que criou o céu e a terra e os homens e tudo que nela há. Isso já nasce morto. Isso já nasce condenado, já nasce falido. E eles se julgam vencedores, os donos do mundo. Há uma ilusão em relação a isso, né? Um sonho, uma ilusão, um doce sonho que vai durar tão pouco. E eles vão se deparar de uma realidade de que esqueceram de seguir os conselhos daqueles que os criou, que sabe tudo sobre eles melhor do que eles mesmos. Eles abandonaram os preceitos do Criador. É que se acham muito poderosos, né? E inabaláveis. A Bíblia diz que a glória humana é que nem uma flor. Ela murcha rápido. É verdade. Bem, pastor, vamos continuar conversando sobre isso, né? Voltamos daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais, para ouvir aí, não é? O que o nosso ministro do Evangelho tem a dizer. Estamos de volta e o assunto de hoje
pelo que me parece aí do início, né, do nosso programa, no primeiro bloco, tem a ver com aquilo que todo mundo já está ouvindo, falando, comentando, tentando compreender, ou né, ainda com dificuldade de entender, o que é a nova ordem mundial. Eu creio que é sobre isso, né, que o senhor se refere, e as coisas, né, inerentes todas a isso. Então, que o senhor continue nos falando, né, sobre esses desdobramentos todos que vêm aí sobre a humanidade, que, como o senhor disse há pouco, não é propriedade de homens, né? Homens não podem dominar homens, não é, né, é só Deus, né? Mas tem muitos que acham que podem, né, dominar, subjugar, escravizar outros homens, não é? Tudo que o homem tentar fazer fora dos conselhos de Deus é uma maldição contra eles mesmos. Veja o que está escrito no livro do profeta Ezequiel 18, no verso 4. Deus fala assim: todas as almas são minhas. Todas as almas são minhas. As que já nasceram até hoje e as que vão nascer até o fim da era da graça. Deus diz: são minhas. Ninguém manda neles. Vocês podem edificar eles, ajudá-los, vocês podem compartilhar, você pode se ajudarem mutuamente, mas a propriedade é divina de uma pessoa. Deus, quando criou o ser humano, deu algo inato a eles. Eles têm direito a se multiplicar, eles têm direito de família, eles têm direito de ter essa liberdade que Deus concedeu, e que ninguém passe a exercer domínios sobre eles. Veja que os países que constituíram leis para reger o povo, e essa Constituição ferir os princípios de Deus, ela já está condenada por Deus. Só que hoje, o pessoal até ridiculariza essas coisas. Olha que Deus, olha aí o que nós estamos na nanotecnologia, nós estamos aqui, descobrimos isso, já temos o avanço aqui, vamos chegar lá, nós conseguimos fazer chover em áreas que não tem chuva, nós conseguimos fazer sinais no céu e na terra que ninguém fazia antes, né? Então, eles esquecem que tudo que eles têm dentro deles está limitado ao poder de Deus, né? Agora, o homem tem liberdade. Até os malignos que intentam controlar pessoas e mundos e sistematizar uma escravidão universal, como eles estão planejando, e vai acontecer isso, é inevitável, porque o livro de Apocalipse revela isso. Mas é só para mostrar que o homem nada pode contra Deus. Essa liberação por 7 anos do anticristo é só para provar para o homem que o homem não é Deus e nunca vai ser. Mas alguns têm essa ilusão de que são deuses e podem tudo sobre todos, né? Inclusive, toda a revelação científica está velada em Deus. É Deus que libera para um bem comum. Mas eles pegam o bem comum, aquilo que era para o bem comum, e fazem uma coisa para eles desfrutar de vantagens e desfrutar de poder, exercer poder. Porque a coisa mais sedutora para uma alma humana é mandar, ter poder para mandar, e ter poder para ser obedecido, para ser seguido. Isso é uma loucura, isso é uma loucura, uma coisa, né, que não tem explicação, é um prazer, como o senhor disse, porque na verdade não beneficia em nenhuma outra coisa aquela pessoa, não é? Eu estava lendo esses dias em fontes bem seguras que está previsto que até 2025, 2024, 2025 ali, eles querem reduzir a população mundial em 17%. Como é que eles vão fazer isso? É para pensar, né?
Bem simples. Fica bem fácil para quem domina toda a ciência, toda a tecnologia mundana, né? Não fica nada difícil. Agora, eles esquecem que tem um comandante universal sobre todas essas coisas. E que essa independência, essa arrogância contra o Criador só vai redundar em condenação eterna para muitas pessoas. Eles esquecem que tem um tribunal que nunca tem leis e nunca é influenciado por nada e por ninguém, que é o tribunal de Cristo. Todos passarão por esse tribunal de Deus. O de Cristo de Deus eles vão passar. E ali eles terão a destinação eterna. Que eles acham que não existe ou não conhecem, eu não sei qual é a motivação, né? E hoje estão se declarando anti-Deus, muitos, a maioria do planeta. Então isso chegou o ápice assim, do final das coisas mesmo. Deus vai encerrar todas as coisas nesse planeta, que não dá mais para suportar tamanho mau cheiro da arrogância humana. Ou seja, faz uma limpeza geral e, né, dá um recomeço ali. Já tivemos históricos lá, Sodoma e Gomorra, né, Noé. E comprovação científica de que o que aconteceu na Bíblia, descrito lá em Noé, aquela obra de Noé, foi verdadeiro. A ciência comprova que foi verdadeiro. Né? Bem possível. A abertura do mar, por exemplo, a ciência comprovou. Sim. Que foi é verdade. Exatamente. Né? É provável cientificamente, sim. Né? E essa questão até da Arca de Noé, né? Há poucos dias, semanas, enfim, né? Choveu torrencialmente, né? Durante 4 horas e a água subiu, né? Muito, assim. Imagina 40 dias de chuva torrencial, né? Submerge todas as coisas, né? Como foi nessa época. Então, não sei por que as pessoas duvidam que possa ter acontecido isso, porque não é difícil não, né? Uma chuva de 40 dias torrencial, como houve esta chuva em 4 horas, é perfeitamente compreensível, não é, pastor? Mas eu também... Pode. Como Deus julgou aqueles povos. Por que ele vai deixar isso passar impune agora? Quando o homem se levantou contra a autoridade de Deus. Desafiando Deus, né? Desafiando o próprio Deus. Mas é isso, acho que já passamos do limite aí do tempo. Estamos encerrando, sim, mas eu ainda gostaria de comentar assim, né, que se os filhos de Deus estão passando por todos esses sofrimentos, mas é um tempo curto, né? Imagina o sofrimento, né, dessas pessoas que depois serão julgadas e condenadas, esse sofrimento multiplicado e eterno, né? Então, talvez não creiam, mas é uma lei universal, né? A lei do próprio universo criado por Deus. Bem, pastor, então nós hoje encerramos aqui, né? E esperamos revê-lo aí na próxima semana, novamente, com o nosso Viver Bem em Cristo. Muito obrigada. Boa noite a todos, Deus abençoe a vocês. Viver Bem.